Oi, eu sou a Lu e eu recebi uma mensagem pelo celular que dizia assim: mais do que lavar as mãos, o mundo precisa lavar o coração, a alma, a mente e o espírito. Achei muito interessante. Lavar as mãos a gente sabe, água e sabão, e na falta destes, o álcool gel. Isso é muito importante. Mas e o coração? Como que se lava? Certamente você já ouviu falar: o sangue de Jesus tem poder. Parece brincadeira e muitas pessoas falam como brincadeira, mas isso é uma verdade. Porque aqui na Bíblia nós encontramos o seguinte versículo: Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Agora, fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Devemos buscar a paz com Deus, e isso se consegue confessando os pecados, se arrependendo deles e aceitando o perdão que Jesus Cristo dá. É assim que se lava o coração, a alma e o espírito. E agora vamos pintar. Hoje terminamos aquela sequência de 7 cestas, que pode vir a ser uma semaninha se você quiser. Coloquei todos os componentes da semana. Nós vamos começar aqui pelo abacate. Esse abacate aqui ficou só um pedacinho. Eu vou usar nas frutas dessa cesta sempre as mesmas cores que eu usei na cesta com a fruta. Por exemplo, aqui o abacate eu usei verde abacate. Praticamente eu preenchi com verde abacate. E saiu ali, cresci, vou crescer. Eu fiz uma sombra com verde pântano. E depois iluminei com marfim. Então é isso que eu vou fazer aqui nesse pedacinho do abacate que tá aparecendo. Pronto. Agora um pouquinho do verde pântano, principalmente aqui embaixo. Essa área aqui fica mais escura, né? Porque ele tá por trás. Aqui, ó, ele tá por trás da folha, por trás da ameixa. Tá por trás dessa folha da parreira. Vou deixar aqui ainda um pouco mais escuro. Tô trabalhando com o pincel número 6. Praticamente eu vou trabalhar a cesta inteira com o pincel número 6. Só que eu tenho assim, ó, tenho uma, tenho duas, 3 pincéis número 6. Quando um fica molinho, vou lavando, ele vai amolecendo, eu vou pegando o outro. Pronto, aqui, vou colocar aqui, ó, aquele escurinho, onde eu vou tirar o cabinho. Depois, lavo o pincel e agora eu vou iluminar aqui essa área central com o marfim. Olha, coloquei o marfim e vou levando a tinta devagarinho. Essa tinta não vai encontrar com o verde pântano. Ela vai permanecer em cima do verde abacate. Aqui na bordinha vou deixar um pouquinho mais claro. Aqui em cima também. Você viu que eu cobri o cabinho, mas depois eu passo ele por cima, que não tem problema. Vai ficar assim. E aqui ainda já, quer dizer, aqui já vou colocando, ó, aquela pincelada de luz que a gente deixa assim sem esfregar muito. Pronto. Já coloco com o sépia o cabinho.
Vou iluminar com um pouquinho do marfim, do ladinho, ó, dou uma puxadinha, e ali em cima um pouquinho também. E agora eu já vou fazer essa folha. Lembra que eu usei o verde oliva? Praticamente preenchi com verde oliva. Pronto. Depois eu usei um pouquinho do sépia para fazer uma sombra. E eu vou puxar esse sépia para baixo. E nem lavei meu pincel. Vou pegar o marfim e vou colocar o marfim aqui, ó, nessa borda. Sempre puxando aqui no caso da ponta, a ponta tá aqui, o pé tá ali. Então, da ponta pro pé. Pode deixar assim meio marcado. Aí depois eu coloco aqui, ó, no centro. Daí eu puxo do pé pra ponta. Se você deixar essa ranhura, quando secar, fica bem legal. E já vou fazer com pincel zero, aqui, ó, o cabinho. Aquele risquinho do meio. Ah, eu já vou fazer aqui embaixo, a gente tem o abacate cortado, eu já vou fazer a casca dele também. Então, esse abacate eu vou fazer só a casca dele. Eu vou colocar da mesma forma o verde abacate, casca preenchida, verde pântano. Vou colocar aqui nessa curvinha, vou dar uma esfumaçada, vou colocar aqui no final, no cantinho, vou colocar um pouquinho aqui também. Agora, um pouquinho aqui embaixo, ó, no contorno. Na curvinha. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do marfim. Aqui e um pouquinho aqui. Uma pincelada de brilho ali e uma pinceladinha aqui. Essa parte nós vamos fazer depois que tivermos terminado isso aqui. Agora eu vou voltar lá para trás e vou fazer a última fruta, que é a ameixa. Agora nós vamos fazer esta fruta aqui, que é a ameixa. Eu vou colocar o púrpura. Assim, que eu quero ela mais avermelhada. Aqui a alça eu preservo. Você viu que eu não cobri totalmente o espaço. Deixei uma bordinha e nessa bordinha eu vou colocar o azul marinho. Eu vou misturando devagarinho. Vou sujar meu pincel com o púrpura aqui, ó, para não ficar muito escuro. Quero que fique só roxeado. Venho limpando o pincel para dentro do púrpura. É preferível que você entre um pouquinho assim, ó, em cima da alça da cesta, do que deixar uma vista branca, porque fica muito mais difícil de acertar depois. Assim, ó, você passa a pincelada em cima e vai acertar as bordinhas. Bom, tá redondinho. Agora eu lavo o pincel. E depois coloco aquele branquinho aqui em cima do púrpura e vou crescendo. Aquela ameixa que ainda não tá muito madura, que fica assim meio avermelhada. Ó, tá bom? Porque não precisa misturar muito, não. E já vou colocar aqui, ó, um brilho nela. E agora é vez das laranjas. São duas laranjas. Depois a gente tem a outra ameixa.
Então, eu vou separar isso aqui. Eu vou preencher esta laranja aqui, olha, esses espaços aqui são dela, com amarelo ouro. Essa laranja aqui, eu vou fazer uma sombra com cenoura. Esse quadradinho aqui fica quase inteiro. Um pouquinho pra lá. Aqui sujei, a folha tava úmida, sujei um pouquinho, não faz mal, tá? Essa laranja aqui, ela já tá bem madura. E ela pode ficar manchadinha, porque as frutas, elas não são tão lisinhas, elas são manchadinhas. Vou fazer com o sépia um pouquinho mais de sombra. Lembra daquela sujeirinha que você só vai batendo o pincel? Ó, aqui embaixo, mas sem preencher a área de baixo, tá vendo? As cores aparecem. Você só limpa mesmo o pincel. Olha, assim já sumiu ali a mancha que eu tinha feito. Não tem problema. E eu vou iluminar com um pouquinho de branco. Aqui, esse pedacinho aqui que tá pegando mais luz. Vai ficar um pouquinho mais claro aqui essa área. Pronto, agora eu vou colocar amarelo ouro nessa outra laranja. Eu vou usar um pouquinho do verde oliva para fazer uma sombra desse lado aqui. Olha, a gente vai batendo o pincel de leve, sem esfregar, para não cobrir totalmente o amarelo e fazer uma outra cor. Você vai limpando mais um pouquinho aqui desse lado. Tá vendo que eu tô fazendo esse movimento, ó, tá ficando arredondado. Só que eu vou levando a tinta. Ó, essa área aqui vai ser a área de luz. Mas eu já vou fazer com um pouquinho do verde oliva mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo esses 4 risquinhos? Então, eu coloco um pouquinho de tinta. Agora eu lavo meu pincel, porque o espaço ali é muito pequeno. E eu vou puxar essa tinta pra trás, mas eu vou puxar assim, ó, fazendo batidinhas também. Eu vou dar uma esfumaçada. Tá, agora eu vou usar um pouquinho do branco nesta área onde ficou o amarelinho. Ali, ó, embaixo, tá vendo? Eu tenho um risco de verde, esfumacei pra trás. Eu passo o risco de branco e dou uma esfumaçada pra frente, pra baixo. Ó, tá vendo o risquinho? Vou sumir com ele para baixo. Aqui atrás um pouquinho só. Agora eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó, nessa área que ficou o amarelo ouro puro. Pronto. Vou trabalhar agora com pincel zero, porque eu quero fazer aqui uma rodinha. Dou uma puxadinha de leve com zero. Eu vou fazer com o branco. Dentro dessa rodinha, eu vou fazer um círculo, que vai ficar assim, ó, um pouquinho menor, tá vendo? Vai aparecer o sépia como se fosse um contorno. E agora, daqui de dentro, eu vou fazer o cabinho com o pincel zero. Para esse cabinho aparecer bem, eu vou dar uma pinceladinha de branco. Ali, ó, em cima dele. Vou pegar o amarelo de novo, eu vou acertar aqui, ó, a borda. Bem até aqui.
acertar aqui também. Já vai ficando pronto o acabamento. Aqui eu preciso um pouquinho do cenoura. Você pode usar o laranja, você pode misturar amarelo com vermelho, que vai ficar bonito também. Agora faço essa ameixa. Vou preencher de púrpura. Não, primeiro, bom, antes de começar o púrpura, eu vou pôr um pouquinho do azul aqui, porque eu não quero perder esse desenho aqui, ó, essa linha. Então, olha, coloquei escurinho, azul marinho, puxei e vou colocar um pouquinho do azul marinho aqui também. Tô começando pela sombra. Tá? Agora eu vou preencher o resto de púrpura. E uma coisa, um detalhe, aqui embaixo eu misturo o púrpura no azul. Aqui em cima, aqui ó, eu também misturo o púrpura no azul. Aqui também. Aqui eu não misturo. Eu quero deixar esse recorte ali. Viu? Agora aqui eu fecho com púrpura e nesse cantinho aqui eu não misturo. Para fazer aquele fundinho que algumas ameixas têm. Algumas são bem redondas e algumas têm esse fundinho bem acentuado. Agora, nem lavei o pincel, porque ele tá bem claro, ele tá com púrpura. E eu vou colocar aqui, ó, nessa área, uma pincelada de branco. Eu vou puxando, tá vendo que eu tô fazendo um movimento arredondado? Olha. E vou deixar esse arranhado. E aqui atrás, eu vou trabalhar também com um pouquinho do branco. Aí, aqui eu posso até dar uma arranhadinha também pra dentro. Olha, isso dá mais a ideia do redondo. Mas não cubra esse azul. Caso você cubra, volte com um pouquinho do azul. Acentuando um pouquinho mais a sombra, olha. Aí, é claro, quando você volta com uma cor, você tem que praticamente mexer inteiro. Vai lavando o pincel e arrumando. Vou colocar um pouquinho mais do púrpura aqui atrás e vou puxar novamente esse branco. Aí, agora eu gostei. Pronto. Já vou colocar aqui, ó, saindo de dentro o cabinho. Mais gordinho embaixo e sobe aqui. Ilumino também com um pouquinho de branco. Ali, só do ladinho. Agora, nós podemos fazer a alça. Para fazer a alça, eu comecei enchendo ali com sépia, mas eu vou mudei de ideia. Eu vou fazer assim, eu vou trabalhar com o pincel 2 e eu vou colocar assim, ó, em cima do risco e atrás, tá vendo? Aqui, ó. Em cima do risco. Em cima do risco, deixando no meio um espaço. Lembrando que essa alça é como se fosse um cipó. Então, não tem nada muito liso, muito certinho. Olha como que ficou a minha. Agora, aqui, ó, eu coloquei escurinho, aqui coloquei escurinho porque tá por trás. Aqui também, ó, deixei escurinho porque ela vai passar por trás desse aqui. Agora eu vou usar o amarelo pele. Você pode usar uma cor parecida com amarelo pele, se você não tem, que o efeito vai ser bonito também. E vou colocar
uma luz aqui dentro desse espaço, ó, uma pincelada. Põe a tinta, mas não deixa assim, listra. Dá uma misturadinha de leve, para não ficar muito marcado. Um lugar pode ficar mais acentuado, outro lugar vai ficar menos acentuado, mas é para ficar assim mesmo, meio rústico. Se você invadir muito a área do sépia, coloque mais um pouquinho. Seguindo aqui a cesta, agora eu vou fazer esse pedaço. Ó, essa passou por baixo, só que aqui ela vai passar por cima. Então, eu venho até aqui, aí eu coloco a sombra naquela que tá por trás. Viu? Ó, passou por cima. Aqui, ó, vai a sombra também. Essa é continuação daquela. Aqui eu vou chegar com a tinta com sépia até aquele encontro ali. Aí eu passo. Quem tá por baixo vai ficar escurinho. Quem tá por cima fica clarinho. Porque o que tá por baixo recebeu sombra. Olha, esta passou por cima. Então, aquela tá por baixo, ficou com sombra. Esse pedacinho aqui também ficou por baixo, então ficou com sombra. E aqui tá por baixo da folha também com sombra. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. O contorno, tá? Aqui também. Aqui também. Um pouquinho de sombra aqui, porque tá por baixo. Vou colocar a luz nestes espaços. Então, aqui, ó, esta que eu comecei, ela vai passar por cima. Por isso, essa área aqui vai ficar um pouquinho mais larga. Não faça espaço muito grande, não demore muito, porque o sépia pode secar. Aí você vai ter dificuldade de misturar. Agora, vou colocar nesta, aproveitando o restinho de tinta do pincel, vou colocar aqui nesse pedacinho. Pronto, ó, tô terminando de colocar o escuro aqui. E agora eu vou terminar de preencher o espaço do meio com o amarelo pele. Olha só o efeito da luz e da sombra. Quem tá por trás escuro, quem tá por cima mais claro. E agora que nós terminamos de fazer essa parte, eu venho com um pouquinho do branco iluminando a área de luz. Ó, com batidinhas, não é para passar uma linha. Você vai pondo a tinta assim, ó. Não precisa muita. Principalmente assim, ó, nos cantinhos, daqui tá por trás, tem que ficar pouquinho. Onde tá por cima, pode ter um pouquinho mais. Não coloque branco, a luz em cima do sépia nunca, só em cima do amarelo pele. Olha isso, ó, esse tá bom. Aqui um pouquinho mais, porque tá cruzando, tá vendo? Quem tá por cima ganha mais luz. Pronto. Agora nós vamos para a parte de baixo da cesta. Aqui na cesta,
Você viu que ele é como se fosse umas escamas, assim, que eu fiz. Mas eu tentei, que quero imitar o cipó, um trançado de cipó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Em todos estes espaços, eu vou colocar a sombra nessa área, tá vendo aqui, ó? Assim e assim. Limpo pra baixo e deixo um buraquinho ali. Porque esse buraquinho aqui é onde eu vou colocar o amarelo pele. Ó, em todos os espaços, você vai trabalhar isso aqui de sombra. Não tem como errar. Tô fazendo esse cantinho aqui porque eu acho que é o que pode dar mais confusão. Porque tá meio recortado aqui, ó. Só tem uns pedacinhos. Porque a uva tá por cima. Eu tô deixando, preservando uma bordinha aqui. Esse pedacinho aqui eu vou preencher inteiro de sépia, porque tá muito pequenininho. Aqui, ó, a sombra em volta do abacate. E aqui a sombra em volta da luz. A sombra em volta da uva. Lavo meu pincel desse pedaço e eu vou colocar agora o pele. Que eu vou trabalhar nesse sentido, ó. Não precisa misturar muito também. Porque já vai ficar aqui, ó, já vai ficar essa linha. Aí aqui pra cima só dá uma limpada de pincel. Aqui por baixo. Aqui. Você viu que eu começo bem no meio. Aí eu limpo o pincel pra cá e limpo o pincel pra lá. Eu não começo no canto porque o excesso da tinta, ele tem que ficar no meio. Daí você espalha ele, ó, pra lá e pra cá. A ideia é ficar assim meio rústico, tá? Não é pra alisar muito, não. Bom, agora você já viu como vai ser. Sempre aqui, ó, por baixo. Aqui, ó, o próximo, olha, por baixo. Limpo o pincel. Aí, já venho com o amarelo pele, preenchendo o restante e limpando o pincel pra cima, daí misturando com sépia. Olha. Eu vou terminar o meu aqui. Depois eu mostro pra você. Olha como que ficou o meu. Agora você vai fazer o seguinte, peguei o pincelzinho 2 de novo. Aí, com ele, eu vou colocar um pouquinho de luz em toda a área, assim, ó, do amarelo pele. Mas eu vou colocar bem no meio e vou puxar para os lados. Não é para chegar no cantinho. Coloca no meio e puxa pro lado esquerdo e pro lado direito. Olha, coloco no meio e puxa. Eu não levo até o final. Até aqui embaixo, no último. Toda essa área eu vou iluminar dessa forma. Aqui nos cantinhos, você coloca só uma pinceladinha assim, ó. Esse tanto aqui já é suficiente. Não vai iluminar muito, porque aqui é uma área mais escura. Aqui também, ó. Já nessa área, pode iluminar bastante. Pronto! Para a folha da uva, essa folhinha aqui, que ela tá só metade, tá dobrada, eu vou preencher com verde oliva. Aqui, terminei de preencher, eu vou colocar um pouco do marfim aqui na borda e vou puxar assim pra dentro. E eu vou deixar essa ranhura. Depois que seca, ele some um pouco.
E essa folha aqui que tá inteira, eu vou trabalhar com verde oliva também, principalmente esse lado aqui. E nesse lado eu vou colocar um pouco de cenoura. Você pode trabalhar com caramelo, você pode trabalhar com laranja, ou até um pouquinho do vermelho. Eu vou deixar um pouco queimada essa folha. Ó, agora preencho o restante com o oliva, mas não deixa assim essa cor pura. Eu vou sujar, ó, sujar não. Eu vou limpar o pincel com um pouco do oliva em cima, tá vendo? Só para quebrar um pouco dessa cor muito forte, muito quente, muito viva. Agora eu vou iluminar com marfim. Eu vou fazer assim, aqui tá o centro. Coloquei tinta, coloquei até demais aqui, ó, saiu um pedaço. Agora eu vou puxar essa tinta para esquerda. Aqui eu vou pôr uma pinceladinha também. Deixando assim arranhado. E eu vou fazer a mesma coisa da direita para a esquerda. Ó, coloco a tinta aqui e puxo nesse sentido, para dentro. A borda e puxo para dentro, deixando esse arranhado. Se não ficar muito, você pode até acentuar, tá vendo? Põe uma pinceladinha assim, ó. Com o pincel zero e o marfim, eu vou fazer aqui, ó, no centro aqui um risquinho. E posso fazer algumas ranhuras ainda assim. Acentuar aqui. Pronto. Aqui tá escuro com escuro. Eu posso fazer isso aqui, ó. Não é um contorno, tá? É assim, umas pinceladinhas. Onde tem dois escuros se encontrando, a gente pode separar assim com a luz. Aqui a gente tem um cabinho. Vou fazer com o sépia. E vou fazer aqui, saindo aqui, ó, uma gavinha. Com sépia também, com pincel zero. Agora eu vou fazer aquele enroladinho, olha. Você faz a marcação com o pincel, depois você volta preenchendo direitinho para ficar bem bonitinho. E agora chegou a vez das uvas. Vamos começar aqui, ó, nessas duas uvinhas que estão ali atrás. Então, usei uva mesmo, cor uva. E um pouquinho de branco no centro, deixando assim, ó, meio manchadinho. Esta aqui, coloco uva nessa parte. Aqui em cima, eu coloco o branco. E faço uma manchadinha de pincel aqui pra dentro também. Mas o branco aqui já vai fazer a divisão entre uma e outra. Depois que seca, a gente volta e dá um pouquinho mais de luz ali. Agora, eu posso fazer, eu vou marcar pra você onde vai. Aqui, ó, aqui fica totalmente escuro, aqui também. Esse pincel é duro, não tá marcando direito, mas acho que dá pra perceber. Aqui também. Aí, a gente vai fazer assim, ó, a sombra em todo lugar que tiver essa marcação no teu risco. Eu vou deixar marcado assim. Você vai fazendo as sombras. Olha só, aqui onde tem a ranhura, você preenche inteiro. Você pode fazer isso antes de começar a pintar o cacho, tá? Pode preencher todos os fundinhos escuros primeiro.
é uma área de sombra total. Aí você vai começar assim, ó, pelas uvas que estão por trás, que estão nas pontas. Aí você põe o uva aqui onde eu coloquei a marcação. Quando estiver assim, com a área grande ali, você pode até fazer um contorninho, assim, ó, com o próprio uva. Aí, naquela área central, você coloca o branco imediatamente. Não pode esperar secar, porque senão você não consegue esse efeito. Aí, você vai limpando o teu pincel assim, ó, pra fora. Entre uma e outra, lave teu pincel. Agora, por exemplo, eu não posso fazer esta porque ela ainda está por cima desta. Então, eu posso fazer esta aqui. Olha só onde tem a marcação e onde eu posso colocar um pouquinho da sombra. Posso até fazer aqui, ó, o contorno de fora também. A luz. Depois eu tenho um pouquinho de luz aqui, porque ela tá por cima daquela. E eu tenho um pouquinho de luz aqui. Porque ela ficou por cima dessa área escura. Agora sim, agora eu posso fazer essa. Porque ela ficou por trás da pera e dessa outra uva aqui. E ela tem toda essa área por cima das outras. Então, você vai construindo o cacho dessa maneira, sempre seguindo quem está por trás primeiro. Por exemplo, aqui, entre estas três, eu não devo fazer esta, porque ela ficou por cima das outras duas. Então, eu faço esta, depois esta. Aí, eu vou fazer essa do meio. Eu vou continuar o cacho, lembrando que você tem assim, ó, a marcação, tá? Olha, vai ser isso aqui, ó. Aqui, essa ficou por baixo, olha, então ela vai ter sombra dos três lados. Esta vai ter sombra só aqui, esta vai ter sombra só aqui, esta com sombra aqui, e esta com sombra aqui e aqui. Esta com sombra aqui, sombra aqui. E esta com sombra aqui, sombra aqui. Esta vai sombra aqui, esta vai sombra só aqui, pouquinho aqui. E esta você pode colocar uma sombra aqui, ó. Aí depois a gente tem um recurso para separar ela dessas outras que estão por trás. Eu vou fazer o meu cacho, depois você confere. Agora, você viu que eu terminei, coloquei todas as sombras, já trabalhei as uvinhas. Agora eu vou pegar o branco puro e eu vou iluminar de novo. Vou colocar bem naquela área de luz, tá vendo? Ó, limpo o pincel e depois eu vou deixando assim, ó, manchadinho. E quando você tiver uma uvinha assim, ó, essa tá por cima daquela. Aqui eu posso passar um pouquinho de branco para separar. Viu como que fica? Aqui, essa daqui, não, aqui, vou mostrar aqui, por exemplo, eu coloco, vou iluminar aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de branco. A minha tinta ainda não tá totalmente seca. Aí eu vou passar um pouquinho do branco ali, ó. Não faça assim em todas elas, toda a volta. Coloque um pontinho, um pedacinho, porque daí vai ficando assim mais aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar só aqui desse lado também. Não vou colocar inteiro. Aqui eu posso colocar um pouquinho nessa área, tem muita tinta no pincel, por isso que às vezes eu tiro assim na outra, tá? Porque o pincel tem que estar, não pode estar carregado de tinta. Ó, aqui vai sumindo, tá vendo? Pode ficar assim. Nesta
Também eu posso pôr aqui, ó. Para os lados, não se esqueça que você tem que fazer aquela tinta sumir. Não pode ficar marcado o lugar. Por um pouquinho mais de luz aqui. Esta, ela tá por cima de tudo. Então, eu coloquei uma luz entrando pelo meio. E agora eu vou fazer aqui, ó, desse lado. E vou fazer um pouquinho também desse lado. Mas eu não vou fazer a roda inteira. Eu vou deixar ela assim. No centro vai um ponto. Você pode até fazer assim, ó, deixar um ponto ali, um ponto aqui, um pouquinho mais acentuado. Ó, tá vendo? Pontinhos de brilho. E assim eu vou fazer em todas elas. Eu vou reforçar aqui, ó, esse branco manchadinho da luz. E vou colocar um brilho aqui, um brilho ali. Em todas elas. Prontinho o cacho de uvas. Um detalhe, você viu que aqui a ameixa e a uva ficaram quase que juntas. Então, eu vou fazer assim, sujei o meu pincel de púrpura, tá? Coloquei aqui um pouquinho. E agora, eu vou com mínimo de branco e faço assim, ó. Você viu que foi muito pouco? E olha só como separou e mostrou que a ameixa tá por cima da uva. Pra gente fazer aqui, eu vou começar preenchendo com o verde musgo essa folhinha. Vou preencher inteiro. Pronto. Agora eu pego um pouquinho do verde pântano, vou puxar aqui fazendo uma ligeira sombra. Lavo meu pincel e agora eu vou usar o marfim para iluminar. Então, se eu coloquei o pântano e puxei para cá, imediatamente do lado contrário, eu coloco o marfim e puxo pro outro lado, deixando essas ranhuras, não alise muito, tá? Depois eu vou pegar um pouquinho do marfim, eu vou colocar do lado de cá e vou puxar para dentro, deixando também as ranhuras. Eu vou colocar aqui, ó, nessa área, uma dobrinha. Eu queria colocar aqui, mas aqui ficou um marfim bem acentuado e eu gostei. Então, eu não quero desmanchar. Eu vou colocar aqui, olha, a dobrinha. Tá? Pronto. Lavar o meu pincel, vou fazer agora, eu vou preencher as 3 cerejinhas com vermelho vivo. Preenchidinho. Eu usei a cor uva para fazer as sombras. Nós temos 3 cerejas. Aquela tá atrás, esta segunda e essa tá por cima de todas. Quem tá por trás fica um pouquinho mais escuro. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do uva. Agora, esta aqui, ela ficou por trás dessa. Aqui, ó, esse pedacinho vai ficar mais escurinho. Vou puxar um pouquinho aqui por baixo. Deixar um pouquinho mais escurinho. Você viu que eu não tô alisando muito. Aí, esse pedaço tem que ficar clarinho. E esta daqui, ela tá por cima das duas. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Não vou puxar a sombra nesse pedaço, porque aqui ela tá por cima. Isso ajuda a dar profundidade e definir
quem tá na frente, quem tá atrás. Agora, a gente tem esse buraquinho aqui, onde sai o cabinho. Eu vou colocar nesses dois. Você viu que foi só uma batidinha de pincel. Vou trocar de pincel, tava trabalhando com 6, eu vou pegar o número 2 para colocar um pouquinho de luz com o branco. Aqui, ó, em volta, tá vendo? Coloco umas batidinhas e dou uma puxadinha, para não ficar aquela tinta assim muito parada. Aqui também. Uma puxadinha. E vou colocar aqui, ó, um ponto de luz. Com um pouquinho do vermelho vivo, eu vou acertar aqui, esta que ficou por cima. Às vezes, um pouquinho da sombra invade a área da que tá por cima, daí a gente tem que voltar arrumando. Isso que eu vou fazer aqui. E esse cabinho gordinho? Aqui tem um cabinho gordinho. Vou preencher com o sépia. E com o marfim, eu vou dar uma iluminada, deixando assim retorcido, ó, tá vendo? Olha, com duas pinceladinhas retorcidas, eu fiz aquela parte. E esse restante, eu vou trabalhar com sépia, mas com o pincel 0. Aqui, saio aqui de dentro. Depois, aqui eu tenho esse outro cabinho. Eu tenho o cabinho da folha, que vou até escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Esse também sai ali de dentro. E aqui eu tenho uma outra cereja, para ela não ficar perdida ali, eu vou colocar um terceiro cabinho. Não tinha no meu risco, mas no teu risco vai ter, tá? Porque eu esqueci de riscar aqui. Para iluminar um pouquinho aqui, ó, nessa saidinha ali, olha a diferença que dá. Eu gosto, então eu vou colocar aqui também, assim. Acho que só isso. Vamos agora para o outro lado da cesta. Vamos fazer as peras. Agora nós vamos fazer aqui, ó, essa folhinha, usando verde oliva. E eu vou usar um pouquinho de melão aqui desse lado, para dar uma clareada na folha. O melão você pode substituir pelo ocre. Se você quiser fazer o melão, você mistura um pouquinho do amarelo ouro com o ocre ouro. Você vai ter esse tom, porque o amarelo melão, ó, esse é o amarelo melão, esse é o amarelo ouro e esse é o ocre ouro. Você viu que tá numa sequência. Então, se você misturar um pouquinho do amarelo ouro com o ocre ouro, você vai ter o amarelo melão. Preenchi a folha. Agora eu vou usar um pouquinho do marfim para dar uma iluminada. Vou puxar para dentro e depois eu coloco aqui e puxo para dentro de novo, porque aqui, ó, do pé para a ponta, da ponta pro pé. Estava fazendo com o 6. Você viu que eu tô trabalhando todo esse trabalho com pincel 6, com pincel 2 e o pincel 0. Então, agora, com o 2, eu vou preencher aqui, ó, esse cabinho. Vou iluminar com um pouquinho do marfim. Com o pincel 0. Eu vou fazer aqui, ó, vou passar esse cabinho por cima. Ó. Eu vou preencher esta pera aqui, ó, que ficou por trás, com o amarelo melão. Preenchi. Agora eu vou usar o cenoura
Quero deixar uma sombra aqui, ó, bem acentuada, porque esta está por trás desta. Então, eu quero deixar mais escuro. Vou fazer aqui, ó, bem nessa área, eu vou dar uma entradinha assim, ó, fazendo como se fosse um pescocinho, tá vendo? Aqui embaixo também vou deixar mais escuro. Lembrando que essa área é a área mais alta que tá recebendo luz. Onde tá por trás fica mais escuro. Olha assim. Agora eu vou usar o sépia. Pouquinho só. Vou colocar aqui no cantinho. E vou crescendo a mancha. Vou colocar um pouquinho aqui também. O sépia, ele não deve ultrapassar a marca do cenoura. Aqui embaixo também vou deixar mais escuro. Então, o sépia aqui seria uma segunda sombra. Vou subir um pouquinho. E esta aqui eu vou iluminar um pouquinho agora com o marfim. Nesta e nesta área. Só vou dando batidinha com o pincel, empurrando a tinta pra fora. E aqui um pouquinho também. Esta pera aqui, eu vou começar com um amarelo limão aqui desse lado. Vou fazer assim um espaço redondo aqui e mais um espaço aqui. Correndo, sem perda de tempo, eu vou misturar um pouquinho do amarelo melão em volta, porque a gente não pode esperar secar isso aqui. Se secar, quando colocar outra tinta, não vai misturar. O que vai acontecer? Vai ficar ali aquela divisão aparecendo, e isso não fica legal. Então, a gente coloca a mancha da cor mais clara e daí já vem em seguida com a outra misturando, antes de fazer todo esse acabamento da volta. Agora sim, vou completar com o amarelo melão. Eu gosto sempre de fazer o que tá atrás primeiro, porque é mais fácil se você faz dessa forma, você evita esse problema que eu tenho aqui agora, ó. A uva tá por cima da pera, então a uva já tá pronta. Eu tenho que tomar o máximo cuidado para não acontecer aquilo ali, tá vendo? Aqui, ó. O amarelo invadiu a área da uva. Se a uva ainda não estivesse pronta, seria muito mais fácil, porque eu não precisaria me preocupar com isso. Agora eu tenho que ficar aqui com cuidadinho. Depois a gente volta e refaz aqui o contorninho da uva ali, só para eu não perder muito tempo aqui. Bom, fiz a sombra, quer dizer, coloquei o amarelo melão. Agora eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho, um pouquinho do cenoura e aqui também um pouquinho do cenoura, uma manchinha só. Desse lado de cá, eu quero manchar com um pouquinho do verde oliva. Então, eu vou colocar ali, ó, na borda, em cima do melão. É só um pouquinho mesmo. Aqui é o lugar do pescocinho, então eu vou crescer um pouquinho assim. Então, aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais e vou colocar um pouquinho aqui nesse cantinho também. Esse verde, ele não deve encontrar com esse cenoura, tá? Ó. Pincel limpinho. Vou aproveitar sem lavar e já vou pegar um pouquinho do marfim e vou fazer isso aqui, ó. Você tá vendo que eu tô ficando com o marfim bem na divisa, bem na linha.
É só para fazer um acabamento aqui para separar uma pera da outra. Isso não pode ficar uma linha muito viva, muito acesa, tá? Tem que ficar assim, bem discreto. Lavo meu pincel e vou iluminar com marfim aqui e aqui. Prontinho. Vou colocar ainda com um pouquinho do... Acho que eu vou trocar de pincel. Vou pegar o 2. E vou colocar um pouquinho do sépia aqui, ó, no cantinho. Só porque aqui é uma área que tem profundidade. Então, não pode ficar assim com esse amarelo tão aceso. Um pouquinho aqui e um pouquinho também aqui. Assim. Com esse mesmo pincel, vou trabalhar aqui, ó, um cabinho. E esse cabinho, ele tá saindo lá de trás da pera. Então, ele sai dali do comecinho, não tem que entrar pra dentro da pera. Eu vou iluminar com marfim. Agora, eu pego o meu uva, ou a cor que você fez a sua uva, e eu vou consertar a bordinha dessa que ficou por cima, prejudicada, e desta outra aqui. Ó, aqui já tem um pouquinho do branco também. Pronto, já aproveito e eu vou pegar o branco e vou dar aquela pincelada, acentuar aqui, ó, a luz da uva. Porque sempre depois de seco, a tinta vai pegar melhor. Pronto. E agora vamos para o abacate aberto. Lá naquela cesta, na cesta dos abacates, eu coloquei um abacate assim de frente. Agora eu coloquei um deitado. Aquele tinha caroço. Esse nós vamos fazer o buraco. Primeiro, eu vou preencher... Posso preencher toda a área com o marfim. Pode preencher inclusive o buraco aqui. Pronto, já preenchi. Agora eu vou pegar o verde abacate e vou fazer uma sombra toda a volta em cima do marfim. Então o verde abacate vai ficar um pouquinho mais desbotado. Ó, vou colocando até aqui do lado onde tem a casca. Embaixo a gente tem o verde pântano, então ele vai ficar diferente, mesmo assim vai ficar mais claro. Não precisa deixar muito na bordinha, se ficar aparecendo assim, ó, um pedacinho do marfim, não tem problema. Dá uma disfarçada. Eu vou usar um pouquinho do ocre e vou colocar aqui, ó, bem em cima da linha. Uma pinceladinha. Vou pegar, sem lavar o pincel. Sem lavar o pincel, peguei um pouquinho do sépia. E agora com esse sépia, eu vou fazer aqui, ó, uma sombra. Pouquinho só. Eu não tô cobrindo o ocre, tá vendo? Tô passando paralelo ali. Pouquinho de sombra. Aqui quero um pouquinho mais. Venho limpando esse pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho mais do ocre, vou sujar um pouquinho aqui pra trás. Melhor lavar o pincel agora. Aqui, ó. Uma sujeirinha. Vou fazer uma sujeirinha aqui também com o ocre. Bem na pontinha aqui, ó. É onde vai sair o cabinho. Aqui, inclusive, eu já vou colocar um pouquinho do sépia.
uma manchinha. Agora eu vou usar o branco. E o branco eu vou colocar aqui do lado de dentro. Vou dar uma puxadinha para dar uma clareada. Bom, coloquei o branco, coloquei o sépia. Agora eu vou fazer só trabalhar um pouquinho com o pincel. Deixar um pouquinho mais escurinho aqui. Um pouquinho mais escurinho aqui. Com o pincel 0 e com o marfim, vou fazer aqui, ó, não é uma batidinha, assim, um semi-contorno. Pronto, só esse contorninho ali. Não contornei inteiro, tá? Fiz mais esse lado de lá. Mais do lado de lá que a gente tá enxergando a luz. Aqui ficou mais escurinho. Então, agora nós temos aqui o abacate. Vou arrumar aqui, ó, o cantinho que também... Aqui, bem onde tem o cabinho, eu vou afundar um pouquinho aqui, ó, o sépia, que seria da cesta. Assim. Pronto, agora a gente vai esperar secar essa parte para fazer o fundo. Então, o trabalho tá seco, tudo seco. Eu pego água, pincel número 14 grandão, e eu vou colocar água, toda essa área do fundo, mais ou menos até aqui assim, ó, deixando uns 4 dedos, toda a volta. Tenha certeza de que tá molhando bem parelho, não deixe nenhum lugar sem água. Você pode olhar assim, contra a luz, que você enxerga perfeitamente onde tem água, onde não tem. Se você quiser, pode usar um borrifador também. Importante que fique o fundo, todo o espaço do fundo fique úmido. Pronto, o meu tá todo molhadinho. Agora eu vou usar, com esse mesmo pincel, uma pincelada do amarelo limão. Coloco aqui, ó, no pratinho, tiro bem o excesso. Aí eu vou começar todos os cantinhos. Não é para fazer isso, é só nos cantinhos. Não faça isso, é aqui e aqui. Você nunca deve preencher espaços assim inteiros, porque isso é fundo igual a esse. Se você preenche aqui, você tem que passar para o outro lado. Então, vai ficar muito grande. Então, coloque só aqui dentro e esqueça que aqui tem uma linha, que aqui tem uma alça. Aqui embaixo é uma base. Então, eu já vou trabalhando assim, na horizontal. Posso até deixar meio riscado. Não vou descer muito, ó, deixei só aqui 1 centímetro e aqui nem cheguei até embaixo. Prontinho o amarelo. Eu vou lavar o meu pincel e vou trocar a cor. Agora eu vou colocar o azul caribe. E o azul caribe eu vou colocar ainda mais no cantinho. O azul caribe não deve cobrir o amarelo. Coloca só mesmo nos cantinhos. Não precisa misturar muito, porque a água, ela vai espalhar essa tinta ainda. E vai fazer uma mistura.
Olha, tá vendo? Ó, o azul ficou pequenininho, o amarelo foi até um pouquinho mais pra frente. Aqui só um pouquinho. Aqui também só um pouquinho. Aqui eu vou colocar um pouco, embora isso aqui seja fundo, seja chão, mas aqui a gente ainda vai trabalhar com o sépia. Aqui já chega, nem passei aqui. Aqui eu vou colocar só aqui atrás, ó, um pouquinho. Mais ou menos a mesma altura aqui. Agora eu lavo o pincel outra vez. E vou finalizar com o sépia. Sépia, aqui, bem acentuado. Eu posso fazer esse movimento, ó, tô fazendo redondo. Só que depois eu faço assim, eu puxo essa tinta pra ficar na horizontal. Porque aqui é onde tá apoiado e tem que ficar reto. Você não deve fazer redondo. Até aqui, ó, meça a altura dessa cereja. Até ali você põe o sépia. Depois, você vem pro lado de cá a mesma altura. Vai dar aqui, ó, um pouquinho pra cima aqui da base da pera. E aqui embaixo da cereja também um pouquinho. Embaixo desse cabinho um pouquinho. Eu vou trocar de pincel para colocar aqui embaixo da cereja, porque aquele pincel é grande. Aquele pincel tava meio mole porque ele não é aparado. O que é um pincel aparado? Olha, esse não é aparado, ele tem essa rebarba, tá vendo aqui, ó? E esse, ele é aparado, ó, ele tá bem fininho, tá vendo? Aqui, ó, aqui dá pra ver melhor. Esse não é aparado, esse é aparado. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado dessa cesta. Vídeo concluído, espero que vocês tenham gostado dessa temporada e nós não paramos, nós vamos continuar. E o risco você já sabe, encontra gratuitamente na minha página www.solavopinturas.com.br. E para as pessoas que têm nos apoiado, vai o meu muito obrigado.